redução da taxa social única está a gerar polémica entre PS e PSD. No domingo, os sociais-democratas apresentaram o seu programa e agora já são conhecidas as linhas gerais dos dois maiores partidos. Analisamos aqui os programas e descobrimos as diferenças com as presenças de António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, João Sobral e Pedro Fontes Falcão. Obrigado aos quatro pela vossa presença aqui esta manhã. Começo por si a propósito da questão que está a gerar mais polémica no programa do PSD, que é a redução da taxa social única. É inevitável ser compensada com o aumento do IVA? Bom dia, Maria. Eu gostava de dar aqui umas 3 notas prévias. A primeira não é uma nota, é uma felicitação. Os parabéns à ETV por o primeiro aniversário que passou a semana passada e que espero que seja, digamos, o princípio de muitos aniversários que iremos celebrar certamente. Obrigada. A primeira nota prévia tem a ver com o EDP e com os resultados que foram publicados a semana passada do primeiro trimestre deste ano, que cresceram relativamente ao período homólogo 11%, e que, em termos absolutos, cifraram uns 342 milhões de euros. Mas o que eu gostava de sublinhar aqui é que estes resultados, 60% vêm do exterior, não vêm de Portugal, vêm, digamos, da operação que a EDP tem no exterior. E que, segundo, digamos, o Presidente Executivo da EDP, no próximo ano serão 66%. Portanto, é claramente um caminho que as empresas portuguesas têm que seguir, a internacionalização. Para isso têm que ser competitivas naturalmente, mas este é um exemplo acabado de como os nossos empresários devem raciocinar e devem-se, em termos estratégicos, preparar para o crescimento das suas empresas. A segunda nota prévia que eu queria dar foi o atestado de incompetência passado por 4 senhores que provavelmente até nem tinham vindo a Portugal sequer passar férias. Estou-me a referir àqueles 4 senhores da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, que fizeram um diagnóstico da situação portuguesa em 3 semanas e que apontaram caminhos. Portanto, eu não acredito, e eu como economista fico chocado, não acredito que não tenhamos em Portugal pessoas que tão bons ou melhores que aqueles técnicos, que não tivessem feito já uma inventariação, digamos, não agora, mas há muito tempo, da situação portuguesa, que não chegaria, com as medidas que fossem eventualmente tomadas, ou aquelas que fossem adequadas para o momento, não chegaríamos a esta situação. Portanto, eu só consigo ver que os portugueses, em termos gerais e sobretudo em termos partidários, olham para a sua sobrevivência política partidária, olham para o seu próprio umbigo e não se preocupam com aquilo que se deveriam preocupar, que é o todo nacional, que é, digamos, o Estado português, digamos, o país em si. A terceira nota vai, digamos, na sequência de uma nota que eu dei aqui já, penso que há 4 programas, e que me regozijava porque houve um conjunto de economistas, entre eles o professor José Reis e o professor Maria Manuela Silva, que apresentaram no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, uma queixa contra 3 empresas que toda a gente conhece, que fazem, digamos, a avaliação do risco país e do risco de grandes empresas, e que agora parece que o TCIAP e o Ministério Público veio reconhecer a razão e diz que tem elementos suficientes para abrir um inquérito de crime. Portanto, a mim deixa-me francamente regozijado que o Ministério Público português entenda que há de facto ali matéria para averiguar em função daquilo que foi relatado, porque poderá eventualmente conduzir a um inquérito de crime. Bom, relativamente à questão que me coloca, sim, a taxa social única, bom, eu já ouvi dizer que iria ser compensado pelo aumento do IVA, inclusive no IVA da eletricidade. Eu gostava de dar aqui só 3 ou 4 números para nós enquadrarmos bem a situação do que se passa hoje em Portugal em termos de gastos públicos. Os gastos com os funcionários públicos em 2009 representavam 13,6% do PIB em Portugal contra 10,7% da zona euro. Em 2009, esses gastos com o pessoal foram 22.100 milhões, 83% dos quais para a Administração Central, 14,5% para as câmaras e regiões e 2,5% para a Segurança Social. A despesa pública corrente primária, antes de juros e antes das despesas de capital, em 2010 atingiram 42,4% do PIB. E, por último, o setor público administrativo, o setor empresarial do Estado e as parcerias público-privadas representam anualmente 55% do PIB. Bom, o que é que eu quero com isto dizer? O PSD, logo nas primeiras linhas do seu programa eleitoral, diz que reduzir o número de entradas na função pública entre um funcionário e saem 5. Bom, aliás, por cada 5 que sai, entra um, exatamente. Bom, ontem, o professor Eduardo Catroga, por aquilo que eu ouvi, quando colocaram a questão sobre a taxa social única, onde é que ele ia buscar a contrapartida da taxa social única, ele disse, cortamos as gorduras do Estado. E depois disso, cortamos os institutos públicos, enfim, disse ali algumas coisas. Eu penso que não houve a coragem suficiente, quer do Partido Social Democrata, quer do Partido Socialista, para pôr no seu programa, digamos, do governo, se for em governo, um deles, a cortar efetivamente onde é preciso ser cortado. Ou seja, eu não vejo o setor público administrativo, que tem 700 mil portugueses,
Agora diz-me assim, bom, mas se formos cortar aí, depois temos um problema de desemprego. Mas nós já sabemos, qualquer solução que for encontrada, portanto, aqui, se a taxa social única, que acho importante ser reduzida para que as empresas possam ser mais competitivas e possam, sobretudo, no âmbito que eu apontava para a EDP, aqui na minha primeira nota prévia, as empresas possam internacionalizar, ser competitivas no mercado exterior e ir buscar, digamos, o grosso dos seus profits, digamos, ao exterior, é importante a taxa social única ser mais baixa. Agora, isso tem que ser contrabalançado por algum lado. Portanto, esse lado do balanço há de ser sempre negativo, ou por aumento de impostos. Para mim, eu gostava de ver, de facto, nos programas dos partidos, muito claramente a dizer que o setor público administrativo, que tem 700 mil pessoas, vai ser reduzido de 100 mil pessoas ou de 80 mil, porque hoje, como vi aqui, a despesa pública primária, a grande parte da despesa pública primária está em salários, quer dizer, não faz absolutamente nenhum sentido, a meu ver. Acha que isso não consta dos programas porque não é uma consta medida claramente, que não é popular, exatamente. E esta medida já se devia ter tomado há muito tempo, porque se esta medida fosse tomada há muito tempo, aumentava-se o desemprego, mas nós vamos aumentar o desemprego. Repare, nós neste momento estamos com a perspectiva de ter 13% daqui a 1 ano e meio, 2 anos. De onde é que vem esse desemprego? Do setor privado, não vem do setor público administrativo nem do setor empresarial do Estado. Portanto, se vamos ter desemprego, em vez de vir de um lado, porque venha do outro lado, quer dizer, que é um lado que nunca foi castigado. Quem tem sido sempre castigado, os 600 mil desempregados que estão, os 11% que temos desempregados, os castigados com o desemprego, têm sido sempre da iniciativa privada. Não pode ser assim. Tem que haver uma solidariedade institucional, uma solidariedade nacional para com os objetivos, digamos, que temos que atingir. E aqui, parece-me a mim, por os números que tenho e por aquilo que são os programas dos partidos, que não houve coragem política, porque repara, mesmo aqui, por cada 5 que saiam, entra um. Mas 5 saem para onde? Para as reformas. Eles saem, do ativo, de salários e passam a reformas. Eles não saem do circuito, não se fazem rescisões amigáveis com estas pessoas. Custos. Não, exatamente, saem de salários e passam para reformas. Mas o PSD também é um dos pontos que quer facilitar as rescisões por mútuo acordo. Está bem, mas eu não vejo aqui, de facto, no programa de governo, não vejo isso escrito, não vi escrito que querem, digamos, por exemplo, podia haver um número objetivo, dizer assim, de 10%, 5%, aquilo que fosse, vamos fazer rescisões por muito acordo com os trabalhadores do setor público administrativo. Eu não vejo isso. Portanto, de facto, tem que haver coragem para cortar onde é preciso cortar. E aí já não era preciso, por contrapartida do decréscimo da taxa social única, que me parece muito bem, para dar a tal competitividade às empresas, já não iríamos sobrecarregar os portugueses com mais impostos. Joaquim Biacar Cruz, pergunto-lhe se concorda com António Gaspar quando diz que tanto PS como PSD não cortam o suficiente nas gorduras do Estado. Bem, eu relativamente aos 3 programas do PSD, da Troika e do PS, que eu acho que também colocava aqui o programa da Troika, em que um partido respeita o programa da Troika e quer saber, aliás, todos os outros partidos, menos o PS, que se antecipa e enfim, torna público o seu programa antes do programa da Troika. O programa da Troika é extremamente difícil. É um programa que nós todos vamos sofrer, mas é o programa mais verdadeiro e realista de todos os programas políticos até agora apresentados. E aquele que realmente define a situação do país e aquilo que é preciso para o país. No caso do Partido Socialista, há ali no programa as primeiras 35 páginas são um pouco daquilo que nós fizemos e dos primeiros 6 anos do que fizemos. O PSD teve muita cautela a fazer este programa. Aliás, lembra-se de 2009, qualquer linha do PSD foi meticulosamente discutida. Foi mais discutido o programa do PSD em 2009 do que o programa de qualquer outro partido. Parece-me que o partido, relativamente à questão que o António colocou, o PSD, que falou muito da redução do Estado, e o PS dizia sempre: eu nunca vamos despedir ninguém do Estado e nunca vamos despedir ninguém do Estado. Aliás, a base eleitoral do PS é muito do funcionalismo público. O PSD tem o cuidado no programa de dizer: não vamos despedir, não haverá redução do Estado com despedimento. E, portanto, há aqui E o António tem razão no que está a dizer. Há um sacrifício muito grande da atividade privada e nós sabemos que as gorduras do Estado, e que toda a gente aponta como as gorduras do Estado, mas realmente as principais são da parte salarial. E o que nos interessa aqui saber é que os políticos, há imensas coisas que a Troika apontou, e no programa da Troika,
que durante estes anos todos foi apontado por diversos economistas, diversos portugueses, diversos burocratas, diversos Mas não houve técnicos. coragem para o fazer. Mas a coragem política, e eu acho que as pessoas, os portugueses têm que medir. Eu ontem vi um comentador político que dizia assim, as pessoas gostaram muito do engenheiro Sócrates, o engenheiro Sócrates no debate, até com o Paulo Portas, ganhou porque o engenheiro Sócrates consegue vender um sonho, e as pessoas gostam de um sonho, nem que ele seja mentira, gostam de ir atrás de um sonho. E aquela política de verdade da doutora Manuela Ferreira Leite, ou mesmo ontem o discurso de Paulo Portas, que seria mais realista relativamente à situação, as pessoas não gostam muito disso. Bem, os portugueses têm que, de uma vez por todas, ver o que é que querem. Eu acho que já todos perceberam onde é que estão. E agora têm que perceber o que é que querem. E isso também, os políticos têm que ser mais genuínos. Não têm que ter medo de dizer o que é que pensam. A senhora Thatcher tinha muitos problemas, e com certeza, e fez muitos erros políticos. Mas se ela considerava que havia determinadas reformas que eram importantes para fazer no país na altura, ela fez e enfrentou as maiores manifestações de Inglaterra contra ela. E mesmo no Partido Conservador, imensos que não a apoiavam, mas ela considerava, isto é aquilo que eu considero que é importante para o meu país. E aquilo que eu tive este mandato e aquilo que eu vou fazer. E às vezes nós precisamos destes políticos que acreditam que nós... Olha, os meus técnicos, o meu Ministro das Finanças, todos os técnicos que eu tenho em economia, apontam que realmente é importante fazer isto, é a vontade política que seja feito isto. Mas vai haver imenso, mas vai ter manifestações da UGT, da CGTP, disto e daquilo e daquilo outro. Mas tem que haver esta vontade política que parece que já não há. As pessoas fazem uma... eu tenho medo de ir por aí porque senão vou ser penalizado nestas eleições autárquicas, vou ser penalizado. É a estratégia partidária acima daquilo que é a estratégia nacional. Eu não sei se ainda me permite isso, que ainda vai haver uma ronda, mas saber o... A propósito. Dos partes positivas e negativas de cada programa. Já lá vamos. Vamos agora então, vamos então à ronda. João Sobral, e ainda a propósito desta questão da taxa social única, o PSD agora vem dizer que quer reduzir em 4 pontos, ou ir reduzindo até 4 pontos, e diz que poderá ser compensado com o aumento de impostos. O mesmo PSD que dizia que não queria penalizar mais os portugueses. Claro, mas como Maria, mas é por isso que é preciso perceber o que está por trás de cada uma das decisões. Nós temos vindo, nestes últimos 35 anos, a incorrer num erro. Note-se que é a primeira vez em 35 anos que estamos a falar sobre programas eleitorais. Os programas eleitorais normalmente era algo que se fazia em pouca tiragem e depois se guardava e era uma questão técnica. Neste momento estamos a trabalhar sobre os programas eleitorais, mas de uma forma perfeitamente errada. Dizem os antigos que não há vela nem vento que sirva ao marinheiro que não sabe para onde vai. Esse é o nosso caso. Nós estamos a comparar algo que é incomparável. Se um programa de um Partido Socialista fosse igual a um programa de um Partido Social Democrata, muito mal ia. Nós habituámos ao longo destes anos a que os partidos se denominassem por aquilo contrário ao que eram. Isto é, nós temos um Partido Socialista que teve a mais neoliberal das relações com o capital durante os últimos anos. Nós temos um Centro Democrático Social, um CDS, que representa a nossa direita, que não é de centro e que fala de labradores e coisas do género. E, portanto, nós habituámos a isso. E, neste momento, creio que acabou. E é bom que acabe. A taxa social única, a redução da taxa social única no programa do PSD, e eu não estou a defender qualquer tipo de programa, eu estou a tentar explicar, será compensada claramente ou tecnicamente, com o aumento do investimento, o aumento do emprego e depois, consequentemente, com o aumento do consumo e, por essa via, com o aumento do IVA e de outros impostos sobre o consumo. É óbvio que não passa pela cabeça que alguém dentro do PSD ou dentro de outro partido qualquer pense compensar impostos com impostos dentro da mesma gama sem que haja qualquer evolução do ponto de vista económico e social. Portanto, o que o PSD previrá, certamente, é que vai haver, por via da baixa da taxa social única, um aumento do emprego e, por via desse aumento, um aumento do consumo e, consequentemente, um aumento até da própria taxa social única, em termos de quantidade, em termos de valores absolutos. Portanto, um encadeamento de acontecimentos. Exatamente. A questão grave é que o PSD dá a sensação que entrou nesta corrida para perder. Porque nesta altura em que são necessários políticos para vender imagens, colocam um técnico, com todo o valor, porque eu tenho como técnico, colocam um técnico a vender o seu programa. E os técnicos não sabem vender programas e tem sido desastrosa a forma como o professor Eduardo Catroga tem vindo a vender a imagem do PSD e aquilo... Nesse sentido, o PS e o José Sócrates são mais eficazes.
são absolutamente eficazes. Estão no outro extremo. Vendem tão bem que até achamos estranho.